Fala rapaziada, hoje nós estamos aqui no nosso terceiro vídeo falando sobre os desafios da expansão, né, do crescimento do seu negócio, do meu negócio que eu tive. No vídeo anterior, para recapitular, a gente falou dos desafios que eu enfrentei, né, quando eu me decidi abrir a minha segunda loja. E nesse vídeo eu vou contar realmente os BOs que aconteceram. Então fica ligado que esse vai ser um dos mais bravos dos outros que eu gravei, hein? Fica ligado. Fala rapaziada, então vamos lá, nosso terceiro vídeo aqui, falando sobre os BOs que aconteceram nessa obra da minha segunda unidade. Cara, o primeiro BO que aconteceu foi que quando eu contratei a construtora para executar essa obra, um dos profissionais que ele não conseguia entrar junto com ele, que é os parceiros. Só para você entender, é assim, ó, o cara a construtora, ela tem a sua equipe que gerencia todos esses profissionais. E é muito bom com que esses mesmos profissionais eles se conheçam, porque o cara que está gerenciando a obra para você, se ele não conhecer o serviço daquele prestador de serviço, você colocar um outro cara para executar um outro serviço, acaba que o cara não conhece o prazo desse cara, ele não conhece a qualidade do serviço desse cara, e aí pode ser que ele atrapalhe o serviço de outras pessoas dentro da obra. Então, quando você coloca um gestor dentro da sua obra, é muito mais fácil porque ele entende todos os processos, cada etapa, o que vai acontecer, né, em cada etapa, e ele conhece todos os profissionais que vão trabalhar dentro dessa obra. E um dos desafios que eu tive era que um desses caras aqui da execução da mão de obra foi da parte elétrica, né? Eu tive um desafio porque eu tive que colocar um outro cara da elétrica para compor o time dele, para a gente poder começar a obra sincronizada. E como era uma pessoa de fora, não era da equipe dele, a gente teve algumas divergências na hora da execução desse projeto. Então, salve essa dica, né? Porque é bom com que toda a equipe esteja alinhada, sincronizada, porque numa obra você sabe que um serviço depende de outro serviço. Então, uma mão de obra mal feita de um profissional, ela vai acarretar na execução de outra mão de obra de outro profissional. E às vezes você não vai ficar tão satisfeito com o resultado final. Então, foi o primeiro desafio que eu tive, que lá na frente eu tive que substituir, né, essa pessoa, colocando um parceiro, né, que ele já estava programado para entrar, caso esse outro não desse certo. E foi realmente o que aconteceu. Foi um dos BOs grandes que eu tive que fazer, porque no meio da obra, com todo o cabeamento passado, né, com tomado no lugar, o fechamento do quadro elétrico, tudo pronto, a gente teve realmente alguns imprevistos na hora de fazer o fechamento de todos esses, né, toda essa parte elétrica no final. E olha para você ver que eu investi num engenheiro elétrico, num projeto de um arquiteto e depois para executar em um eletricista. Olha para você ver, né? A hierarquia de tudo que eu me preparei, me organizei para a hora de executar. Mas como um profissional não conhecia o outro, né, a qualidade do serviço, isso me afetou um pouco no meu orçamento, porque eu cheguei a gastar mais do que eu precisava com o orçamento da elétrica devido a esse imprevisto que eu tive. Outro imprevisto que eu tive foi com os acabamentos em geral na obra, né? Marcenaria, espelho e tal. Então, assim, como não teve uma comunicação, às vezes, muito assertiva e muito transparente, acabou que alguns detalhes não saíram como a gente realmente queria. E na hora da execução, né, teve alguns imprevistos
e algumas coisas que realmente tiveram umas adaptações para poder ser entregue. E isso eu fiquei um pouco desanimado na época, mas acabou que ao meio do termo a gente foi ajustando ali as expectativas, né, no coração, mas no final deu tudo certo, né? Então a comunicação dentro da sua obra, querido, com os profissionais que estão executando, tem que ser clara. Se você pensar que, tipo, eu já estou pagando, eu já estou fazendo um projeto, né, eu estou contratando o melhor profissional e tal, mas se não tiver uma comunicação clara, querido, isso pode ser um problema, né, na hora da execução. E às vezes você pensa que vai ser entregue algo e na verdade vai ser entregue outro. Então toma muito cuidado com isso. Terceiro problema foi a terceirização da terceirização na nossa fachada. Nós contratamos uma empresa e os prazos dessa empresa foram só se estendendo cada vez mais. Quando a gente percebeu, esse rapaz da fachada, ele tinha terceirizado o nosso serviço para outra pessoa e esse cara tinha terceirizado uma parte do serviço para outra pessoa fazer. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, cara, eu preciso inaugurar minha loja, né? Tem poucos dias para acontecer a inauguração e eu tô sem fachada. E aí eu fiquei assim, cara, meu Deus, muito frustrado com a questão da fachada, cara. Porque tudo que você quer é que as pessoas passem na porta da sua loja, o impacto visual que vai ter de tudo aquilo ali que você colocou lá dentro, o investimento e tal. Então a cara da sua loja, mano, ela define muito o projeto que está lá dentro. Então, o que está exposto lá fora tem que ser um atrativo para que as pessoas, caraca, que projeto massa, olha que fachada bonita. Consequentemente, lá dentro também vai ser muito legal. Mas, assim, o prazo, né, o BO da terceirização nessa questão da fachada foi por uma falta de comunicação também, né, na hora de fechar isso. E o barato pode sair caro, meus amigos, você pode ter certeza disso. Você já ouviu muitas vezes as pessoas falarem sobre isso e a gente quis economizar um pouco na fachada e isso nos saiu caro no final, né? E o último ponto que foi o BO do prazo. Em meio ao dia da inauguração, você acredita que tinha pessoas trabalhando dentro da obra? Com certeza. Profissional trabalhando na fachada, profissional trabalhando na marcenaria, né, pintura. E aí eu falei assim, meu Deus, até teve uma situação com a vizinha de loja, chegou, nossa, tal, uai, vocês vão inaugurar que dia? Hoje. Uai, hoje? E aí, tipo, aquele tanto de gente trabalhando dentro da obra, aquela loucura, aquele trem. E eu falei, moço, vocês se vira. Eu preciso inaugurar minha barbearia hoje, à noite. Então, foi uma correria doida dali de cá, mas no final, assim, foi um dos BL que aconteceram, que o nosso projeto ficou, assim, 90% executado, né? Mais 10% desse projeto foram se modificando, né, se concluindo ao decorrer de alguns dias depois da inauguração. Então, cuidado com o prazo da sua obra, que às vezes você vai estabelecer algo e na hora da prática esse jogo pode mudar. Então, tenha uma comunicação muito clara, contrate os melhores profissionais, se antecipe desses problemas, porque agora, com a experiência de mais uma loja aberta, né, de mais uma barbearia aberta, eu creio que eu estou com bagagem mais do que suficiente para se eu chegar a encarar uma terceira obra, eu vou estar muito mais vacinado do que das outras vezes. E outro BO que a gente teve nessa obra foi a limpeza pós-obra. Meu Deus do céu, que desafio, cara. Quando você contrata uma empresa para poder fazer uma limpeza pós-obra, é muito mais fácil. Mas no meu caso, com os recursos que a gente estava no finalzinho da obra, aquele dinheirão sobrando, né? No final da obra a gente não conseguiu ter essa mão de obra aí contratada. Mas a gente teve que
ser os faxineiros, né? E os diaristas da obra no final das execuções. Mas pensa numa peleja, meu amigo. Pensa você limpar o mesmo ambiente 3, 4, 5 vezes. Porque primeiro você limpa, aí depois vem outro profissional, suja, depois vem mais outra coisa, ajusta mais um pouquinho, suja de novo, aí depois suja de novo, aí você tem que ficar naquela loucura. Então, assim, meu Deus do céu, tinha dias assim que eu saía dessa obra, eram uns 3 a 4 dias para me recuperar dessa faxina que foi, Deus nos acuda, viu? Meu Deus do céu. Limpeza pós-obra é uma questão aí que é carente, viu? E dá trabalho demais, meus amigos. Deus me livre. Mas que fique essas dicas para você, que você abrace todas elas e que elas possam ter agregado algo para você nesse vídeo. E na hora que você for colocar um projeto em execução, salve cada uma dessas dicas, meus amigos, para você não enfrentar os mesmos problemas que às vezes eu enfrentei. Fechou? Então que Deus te abençoe. Fica para o próximo vídeo, onde a gente vai finalizar essa série de mensagens dos desafios que a gente teve com a expansão da nossa barbearia. Fechou? Até a próxima. Tamo junto.